Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, Medíocre! o Clóvis de Barros Felizmente eu não ando armado. ou o Pondé Porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. ouve uma parada dessa. Eu não vou botar a minha mão no fogo por essa afirmação aí. Se vocês quiserem acreditar, é por sua conta e risco. Mas, contudo, porém, entretanto, esse podcast não é a casa da mãe Joana. Então, se você escolheu no seu agregador achando que era um podcast que ia ter fofoca, barraco ou a vida das celebridades, então eu vou ter que começar esse episódio citando esse grande pensador contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Falando um pouquinho mais sério agora, o Quem Você Pensa Que É tem como proposta tentar entender a construção da nossa personalidade. Essa é uma dúvida que me segue há muito tempo. Por que você é assim, desse jeitinho que você é? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual é a base em que está alicerçada as suas opiniões? Mais importante que isso, nesses tempos de internet, por que você segue o influencer A, B, C e odeia o influencer X, Y, Z? Nessa jornada, eu percebi que às vezes as bases das minhas opiniões não eram boas o suficiente. E que em alguns casos seria necessário trocar, e que não existe nenhum problema em mudar de opinião. Por isso que eu troco ideia constantemente aqui, onde eu posso conhecer novas bases e novas opiniões. Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Fala aí, pessoas! E dessa vez a gente vai trocar uma ideia que para mim é um lugar muito confortável em todos os sentidos, porque vamos falar sobre livros, né, leitura, sobre a influência da leitura na nossa personalidade, na nossa identidade. E para isso eu chamei uma velha amiga que já participou algumas vezes do meu antigo podcast, que era só sobre literatura, né? Então eu estou num lugar bem confortável. Eu creio que vai ser um dos bate-papos mais descontraídos até então, né, do podcast. E, cara, diversão. Trouxe para falar com a gente dessa vez a Nath, que além de psicóloga, ela tem várias redes sociais em que ela faz resenha de livros, né, e fala sobre literatura e tal, né. Basicamente é isso. Nath, dá um oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ricardo, obrigada mesmo pelo prazer de estar aqui, pelo convite. Agradeço novamente. Como você disse, já estive com vocês outras vezes, então vou adorar bater esse papo aqui com você. Que da hora. Para começar, Nath, aqui no Quem Você Pensa Que É, tem uma pequena tradição de começar a conversa com duas perguntinhas que dizem mais sobre você. Serve no intuito de engrenar a conversa para a gente ter um ponto de partida, né? E também serve para, de repente, mostrar um lado seu que normalmente você não mostra nas redes e tal. E a primeira delas seria se você tem um guilty pleasure.
que seria aquela coisa que é tosca, que você sabe que é tosca, mas que não tem o que fazer a respeito. Você gosta e ponto final. E aí, não precisa se ater ao mundo dos livros. Você pode falar de qualquer guilty pleasure em qualquer área que você preferir. Algo que eu gosto, assim... Olha, poderia ser ou como poderia não ser. Até mesmo porque pra mim, no final, se traduza como conforto. Mas que muitas pessoas odeiam, outras não gostam, outras amam. A gente fala muito, né, das séries, de reality shows, essas séries mesmo dos anos 90, né, algumas com uma certa coisa assim, que é boa e outra não. Então, tem umas que a gente chama de lixo televisivo. Uhum. Eu sou completamente apaixonada por Friends. Isso. Friends foi uma série que envelheceu mal, se a gente for levar em consideração todas as coisas que acontecem na série. Eu tenho alguns amigos, tem algumas situações, as pessoas olham para aquilo e falam, como que você ri de uma coisa tão idiota? Como que você ri de uma coisa que, assim, né, tem alguns episódios que tem algumas conversas voltadas para o racismo, né, tem uma pegada homofóbica, tem uma coisa e tem outra ali, mas ainda é uma série que me traz determinado conforto. Isso. É uma série que roda 24 horas quase, mas ela roda todos os dias na minha casa. Sabe aquela coisa que você coloca pra dormir? Uhum. É aquilo ali que eu assisto antes de dormir. Todos os dias. Então ela gira em looping. Ela gira no looping infinito. Se eu te falar a quantidade de tempo, olha, eu sei que assim, tem mais ou menos uns 14 anos direto que ela gira em looping. Então, naquela época que ela estreou na Netflix, parte de quando, assim, da pessoa que consumia, eu ajudava, porque ela roda sem parar. Então, a gente tem um certo apelo, né, pelo lixo televisivo. Eu vejo muitas críticas mesmo, hoje, principalmente na série, né, porque algumas séries envelheceram bem, outras envelheceram mal pra caramba. Friends, eu tenho que concordar que ela envelheceu mal. Ela tem muita piada tosca, tem umas coisas bem desnecessárias, mas é algo que eu sou completamente apaixonada, né? E às vezes quando as pessoas falam mal da série meio próxima a mim, eu já entorto. Eu falo, não, gente, não precisa falar mal. Nath, mas não, eu realmente entendo que tem algumas coisas ali que são passadas, eu tenho essa consciência, mas é algo que eu amo, é algo muito tonto, assim, que eu adoro. Faz parte, acaba fazendo parte de mim, não tem jeito, infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei. Ou felizmente, tem isso também, né? É interessante, porque assim, eu acho que o lugar da nostalgia, ele é meio que um lugar sagrado, não tem o que fazer mesmo a respeito, né? É uma coisa que eu ouvi outro dia se eu não me engano, foi no Nerdcast, e ficou na minha cabeça desde que eu ouvi, é que a nostalgia, né? Ele falava mais no sentido de pessoas que criticavam o Nerdcast, sabe? Aquela velha história do tipo, antigamente que era bom, agora, sabe? Mas ele falava que assim, que a nostalgia, na verdade, ela tem a ver, não é com a qualidade do programa em si, é com o momento que você estava enquanto você assistia, né? Então, a falta que você sente não é especificamente da série, é uma falta do que acontecia enquanto você assistia pela primeira vez, né? Os momentos que, né? E eu acho assim, a Friends, independente dessa ideia dela ter envelhecido mal em alguns quesitos, cara, ela é uma série conforto para uma galera, né? É uma multidão de gente, né? Total. E assim, um prazer maior, eu acho que Friends, é gostar de comida que faz mal. Sim. Eu sou completamente apaixonada por lanche. Nossa, é dois. É dois. Sabe? E aí é difícil, é muito difícil. Principalmente porque eu tenho alguns problemas de saúde específicos. Que se eu como me fazem mal. Tenho intolerância, tenho alergia a algumas coisas. Aquilo não faz bem, não é legal, não vai trazer nada de bom pra minha saúde, mas sabe, é um prazer imenso comer. Se eu não tô legal,
eu corro atrás de um fast food. Se eu tô feliz e se eu tô legal, também eu vou atrás do fast food. Sim. Então, aquilo ali é prazeroso de uma maneira absurda. Uma coisa que eu ouvi aquele Eslen Delanogari falando outro dia, que ele é neuro, tem um podcast, ele tem aparecido muito ultimamente. Ele falava sobre, tem a ver com a ideia do que você falou quando você tá mal, né? Que aí talvez você consiga até me confirmar através da psicologia, mas ele falava que tem ele estava falando de vício, né? E ele falava que tem como se fosse um sistema de defesa do teu cérebro, do tipo, você tá, de repente, ruim, depressão, coisa assim, dele tentar mandar você para um lugar que ele sabe que você era feliz ali. E muitas vezes tem a ideia do cara que, tipo, tá saindo do vício e aí ele sente aquela depressão ali porque tá fazendo falta e o cérebro dá aquela vontade louca de você voltar naquilo porque é meio que um negócio para te levantar. Porque ele sabe que aquilo o cérebro não sabe que você tá voltando para um negócio que pode te matar. Ele só sabe que aquele negócio ali específico fez bem para você, né? Talvez tenha isso, né? Nos momentos ruins você lembrar do lanchão, mesmo sabendo que vai fazer mal. Exato. A gente tem muito, principalmente por conta, assim, do descarregamento de adrenalina, né? Da serotonina, né? Que essas coisas que trazem um certo equilíbrio e trazem um certo bem-estar, né? Igual quando a gente come o açúcar, né? O carboidrato, ele faz isso com a gente, né? Quando você começa a quebrar o açúcar mesmo da sua vida, a pessoa começa a ficar irritada, acontecem algumas coisas e você vê real a mudança mesmo no próprio comportamento. Eu posso falar isso por experiência própria porque eu tirei praticamente o açúcar um mês inteiro. Eu fiquei mal-humorada o mês todo. Sabe, o meu centro de felicidade era o carboidrato. E aí, às vezes, tem algumas situações que você come e dá aquela sensação de prazer, né? Parece que instantaneamente você melhora. Mas por quê? Porque algumas coisas estão equilibradas biologicamente falando. Né? Então, aí o seu organismo manda como se fosse uma notificação, né? Manda uma notificação pro cérebro do bem-estar. E aí as coisas dão uma equilibradas. E mesmo a gente tendo a consciência e sabendo que aquilo faz mal e que aquilo não é legal, é muito bom no final, né? Depois que a gente come, eu falo, nossa, eu podia não ter comido, mas eu já comi, já foi, então depois eu lido com isso, é mais ou menos assim que funciona. Eu não como muito, mas de vez em quando eu realmente preciso descarregar a energia em algum lugar e ela acaba indo pro lanche, ela vai total pro carboidrato. Assistindo Friends eu junto, mando tudo pra ali. E assistindo Friends junto. Muito bom, pô, muito bom. A segunda pergunta, ela seria o contrário da primeira, né? Em vez de ser um guilty pleasure, eu queria saber se tem uma coisa que você vê uma galera gostando, hype ou não, sabe? Uma coisa que você vê um monte de gente que gosta, que fala, nossa, como aquilo é maravilhoso, e você não consegue entender por que aquilo é bom, sabe? Tipo, o oposto, não consigo chegar junto nesse rolê aí. Tem algumas situações, mas tem um que acho que desde o ano passado as coisas meio que viralizaram, os doramas. Ah, tá. Assim, eu tentei, sabe? Eu tentei assistir um, eu tentei assistir outro, mas não funciona. Não consigo gostar, não consigo amar os doramas. Sabe, que as pessoas indicam, que as pessoas amam. Eu vejo pessoas assim, com amor, falando com aquilo, como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo. Eu olho pro dorama e falo, não, gente, não... Sabe, não dá. Eu tentei assistir 2... e todas as pessoas à minha volta consomem dorama. Todo mundo. Parece que eu sou o ET no meio daquele pessoal e, sabe, não tô consumindo nada, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Às vezes eu vejo algumas siglas novas e eu fico, gente, isso tem a ver com alguma... Não, isso tem a ver com dorama. Eu já não sei o que as pessoas estão falando, mas o dorama, realmente, ele não me pegou. Não sei se em algum momento eu vou ser conquistada por ele, assim como eu fui conquistada por outras coisas que, se fosse outra época, talvez eu não leria ou não assistiria, mas esse hype todo que tem dentro do dorama, acho que desde vamos colocar 1 ano e meio aí, 2 anos, ele não me pegou. Eu vejo todo mundo falando e eu me sinto um ET, porque todo mundo me indicam.
Nath, assisti isso, assisti aquilo. Eu falei, não, gente. Os livros coreanos, japoneses, eu leio. Uhum. Parece aquela leitura de conforto, sabe? Aquela leitura mais leve. Eu gosto muito, mas o dorama eu não consegui. Ele não me pegou. Todo mundo assiste, menos eu. Olha só que interessante que, assim, eu já falei com uma galera aqui que foi o contrário. O guilty pleasure delas era o dorama, sabe? E assim, eu ouvi, acho que foi em outro podcast, se eu não me engano, no Vortex. E podcast excelente, por sinal. E a Netflix, ela publicou faz um tempo aí, era como se fosse um dossiê que mostrava horas de consumo, sabe? Aquela análise deles de quanto tempo você fica consumindo, né? E aí ela soltou na internet esse dossiê com os programas que tinham mais horas de consumo, e o dorama tá no nível absurdo lá no alto, sabe? É por isso que tem aumentado tanto a quantidade de opções de dorama, sabe? É uma febre mundial, sabe? Veio pra ficar. Veio pra ficar. Tem uma amiga que eu falo assim, olha, eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo assistir. Assiste um dorama, Nath. Eu não tô conseguindo assistir o que eu gosto. Eu não vou conseguir assistir o dorama. E não, juro, não funciona. Esses dias eu fui colocar um filme, eu gostei muito da premissa do filme. Eu abri aquela base toda japonesa, eu falei, não. Tirei na hora e fui assistir um filme de terror. Eu falei, deixa eu ficar com aquilo que eu já conheço, que tá mais fácil, que tá mais ou menos ali no meio das coisas que eu consumo. E vai que eu passo raiva com isso aqui agora e não tá no momento de eu passar raiva. Eu quero assistir isso aqui pra descansar, né? Pra tirar as coisas da cabeça. E depois ela falou pra mim, ela falou, nossa, mas é lindo. Eu falei, não, eu achei que eu ia passar raiva, então deixa. E aí ela me contou a história. Realmente eu ia passar raiva. Então foi bom eu não ter assistido no final. Eu ia perguntar pra você... Mas o dorama não me pegou. Eu ia perguntar pra você se é só o dorama ou se você tem alguma questão com filmes, assim, asiáticos em geral, sabe? Não, foi o dorama mesmo. Até eu assisti o último do... Ai, meu Deus, como chama? Do Godzilla. Eles fizeram o asiático, ficou tão bom quanto o outro. Mas o dorama... Não vai, né? O dorama não vai. Eu perguntei porque eu tenho uma barreira cultural, assim, e eu sei que é cultural porque tem a ver com o estilo de atuação, sabe? O estilo de atuação asiático, ele é muito mais... sei lá, falando de uma maneira chula, muito mais, assim, espalhafatoso, sabe? Né? É mais gritado, é mais caricato, né? É mais performático, no sentido de qualquer coisa é muito, né? Se mexe demais, né? E, cara, eu tenho uma barreira com isso, né? Como eu falei, eu conversei com um rapaz que tem um podcast sobre anime, sobre aqueles tokusatsu, que era aquelas séries tipo Jaspion, Changeman, né? E ele assiste até hoje o que é feito nesse sentido, né? E a gente estava trocando uma ideia sobre esse negócio a atuação, que é isso mesmo, sabe? A atuação asiática, no geral, não é só o dorama é coreano, né? Mas o japonês que faz a maioria dos tokusatsu e tal, é muito semelhante, né? E eu tenho uma barreira que me parece meio falso quando eu assisto, assim, sabe? Tem um negócio da imersão, que você, né, tipo, o que eles chamam de suspensão da descrença, né? Que é o lance de você, do filme te convencer, para você conseguir mergulhar na história, né? Mergulhar na história. Eu não consigo por isso, porque me parece sempre que é uma coisa caricata demais, sabe? Teatral demais, né? Entendi. Tem alguns filmes mesmo, eu assisti alguns filmes de ação esse ano mesmo. Até tinha um que teve um terremoto mesmo, que no final foi um filme muito bom, que assim, eu cheguei no final dele e falei, poxa, ainda bem que eu dei uma chance pra isso aqui, porque no final ele foi bom, e até recomendei ele pra outras pessoas. Acabei assistindo algumas coisas, acabo assistindo mais filme, né? Mas o dorama, eu não sei. Até tentei pegar uma série médica. Eu sou apaixonada por séries médicas, total. Todas as séries médicas que estreiam, eu sempre tô assistindo. E aí uma colega recomendou, falou, Nath, tem um dorama médico.
Falei, opa, vou tentar assistir. Não foi. Eu não vi o primeiro episódio inteiro, eu não consegui. Eu olhei aquilo e, como você disse, parece que é uma coisa meio falsa. Parece que falta o tempero. Parecia que faltava algum tempero ali para aquilo realmente ficar bom. E não rolou, não funcionou. Eu não tenho o hábito de acompanhar os animes, né, que o pessoal fala. O que eu leio mesmo, que eu tenho contato de vez em quando, é o mangá. Tem mangás que eu consumo às vezes. Na grande maioria deles, mangás, assim, que são muito sanguinolentos. Sim. Por É a sua cara, né? De vez em quando até tem uma coisinha ou outra que tem um romancezinho, mas tem alguns que tem sangue, tem um assassino, aquele ali me chama atenção. Mas a tela mesmo, por enquanto, não me agregou muito, não. Quem sabe em outro momento. Faz sentido. Funciona. Pode ser. O anime, eu acho que o negócio da suspensão da descrença, ele acaba funcionando diferente, porque no anime não tem problema ser caricato, né? No anime você vê lá os desenhinhos meio bobinho, não tem problema, porque é um desenho, né? Então tem umas caretas, uns negócios exagerados, você fala, mas num desenho não pega do mesmo jeito do que você vê uma pessoa fazendo isso, né? Então, eu também tenho o mesmo problema, eu não consigo. Dorama, pra mim, não vai também, sabe? Não, nem tento. Pra mim, não vai mesmo. Tem uma barreira forte mesmo. Acontece, né? Não, como fala, não tem como, às vezes, a gente consumir tudo que existe nesse mundo, né? Então, e tem muita coisa também que pode ser momento, né? Momento de vida, época. Eu fui muito assim com a fantasia, com a própria fantasia. Eu tive épocas da minha vida que eu não me aproximava de um livro de fantasia de jeito nenhum. E aí eu tive uma quebra aí que um autor, ele se apresentou pra mim, eu parei e falei, como assim? Eu nunca tinha lido isso aqui na minha vida, né? E eu amei demais aquilo ali, só que ele fez aquilo ali ficar tão bom, mas tão bom, que parece que tudo que tá além daquilo ali ficou ruim. Parece que aquilo ali que é bom e todo o resto não é muito bom. Sabe? Às vezes eu dou uma chance pra uma coisa, dou uma chance pra outra, mas não funciona. Mas por quê? Porque eu estou em busca, talvez, de me sentir da mesma maneira que eu me senti ao ler aquela outra história, né? E quando a gente fala de alta fantasia, a alta fantasia, ela faz isso com a gente. Então, assim, eu não era de consumir nem conteúdo televisivo e nem de ler obras mesmo de fantasia. E quando eu entrei em contato com algumas, falei, opa, tem o universo todo aqui. E tem um universo muito grande, fantástico, né? Que ele é uma coisa absurda. Mas tem coisas também que eu não consigo. Só que quando eu era mais nova, eu não me via lendo determinados tipos de livros. E depois, conforme eu fui crescendo, em uma época funcionou, né? Quem sabe o dorama em algum momento não funciona. Pode ser, né? Pode ser. Faz sentido. O lance da fantasia, eu também tenho um probleminha com... Mas é porque, talvez, tudo que apareceu pra mim nesse sentido, me parecia muito clichê, sabe? Aquele negócio do um mundo meio medieval, fadas, cavaleiros, doentes. Esse negócio não me pega. Não consigo, nem no cinema, nem, tipo... Senhor dos Anéis, que todo mundo pira, pra mim não vai, porque esse tipo de mundo fantástico, sei lá, não tem apelo comigo, não consigo mergulhar nessas histórias, né? É o irreal, né? Então, mas pra mim o problema não é o fato de ser irreal. Pra mim o problema é que parece que sempre que é fantasia é um mundo assim, é do mesmo jeito, sabe? O Neil Gaiman faz coisas de fantasia que eu me amarro, sabe? Porque tem um quê meio de urbano nelas, né? Nossa, eu me amarro. É fantasia, tem uns negócios absurdos. Aquela garota do lago lá, como é que é o nome? Não é garota, não, aquela Oceano no Fim do Caminho. Oceano no... Nossa, aquilo é maravilhoso, aquilo ali, cara, né? Eu mergulho sem problema nenhum, né, nesse tipo de história. Mas o lance da alta fantasia é que me parece que é sempre o mesmo lugar. Sabe, os caras mudam o nome das magias, mas é sempre um mago, um duende, um cavaleiro, um príncipe. Continua a mesma coisa. O Senhor dos Anéis, eu não li.
eu ganhei esse ano e depois de uma situação, assim, que tem alguns amigos que adoram O Senhor dos Anéis e eles falaram pra mim, Nath, você já assistiu? Eu falei, não. Vamos fazer o seguinte, então. Tenta assistir o primeiro filme. Se você gostar do filme, a gente vai conseguir abrir uma brecha, talvez, para que você goste dos livros. Falei, tá. E assisti as versões estendidas. Eu não assisti a versão normal. Eu peguei o primeiro filme e eu nunca tinha dado uma chance pro Senhor dos Anéis. Nunca. Eu via aquilo, olhava lá 3 horas, 4 horas, falava, não. E eu ouvia falar de algumas coisas, falava, não, isso não é pra mim. Eu assisti o primeiro filme numa quarta, o segundo filme eu vi numa quinta, o terceiro filme eu vi numa sexta. Eu vi, sabe, seguidos, os 3 e as versões estendidas. Conversei com o pessoal, falei, olha gente, é o seguinte, eu gostei. Eu não pensei que eu fosse gostar do Senhor dos Anéis. Gostei do visual. Aí eu ganhei a trilogia, mais o Hobbit. E a gente tá com um projeto pra ler ele no próximo ano. Daí eu finalmente tentar entender por que todo mundo ama Senhor dos Anéis. Eu sempre gostei muito de vampiros e lobisomens, né? A minha, assim, né? A gente tem Anne Rice, né? Toda aquela coisa, né? Do vampiro. Acompanho essas histórias desde pequena. Mas eu me lembro de quando a Stephanie lançou Crepúsculo. E foi... Uma febre, né? Uma febre, né? Foi uma febre. Ela criou um novo universo de vampiro, né? Por aí. Eu gostava daquela fantasia ali, né? De uma coisa, de outra. E depois George Martin veio com as Crônicas de Gelo e Fogo e falou, vamos criar um universo novo, cheio de dragões. E eu sempre fui apaixonada por dragão. Não dragão dentro das histórias, daquela coisa de ler e ver, né? Dragão, mas da mágica que envolve o dragão, vamos assim dizer. E quando eu tive contato com o primeiro livro, aquilo ali foi algo fantástico. Eu li o primeiro livro e falei, como assim esse cara escreveu isso, né? Como que ele botou esses dragões, todas essas casas, esse monte de lugar, esses povos todos, cada um, né? Lutando por algo. E depois a mãe dos dragões apareceu, né? E toda aquela coisa. Eu me apaixonei completamente pelas Crônicas de Gelo e Fogo. E aí depois, lidar com a fantasia depois daquilo ali foi muito difícil. Porque tudo que eu lia depois, e que não era alta fantasia, parecia que era bobo. Porque aí fica tudo meio que sem sentido. Eu li algumas coisas e vi como você disse, uma fada, um duende, um elfo, porque tudo hoje é elfo. E eu falo, não, gente, tá, sabe, eu quero uma fantasia parecida com a que o George Martin escreveu. E não tem, né? A gente tem uma coisa, tem outra. Vou ler Senhor dos Anéis ano que vem. Eu ouço muito o pessoal falar do Brandon Sanderson, que é um nome muito grande dentro da fantasia. Nunca li nada dele, tenho vontade. Tô protelando um pouco, porque os livros dele são tudo assim, 1000 páginas pra cima. Em algum momento eu lerei alguma coisa pra ver se aquilo vai me tocar ou não. Mas o George Martin, ele tornou as coisas um pouco inacessíveis pra mim. Porque eu li aquilo ali, eu amei demais aquilo ali, e parece que nada é bom o suficiente perto daquilo que ele... perto desse universo que ele criou, né? Tá ligado. E eu não pensei em momento nenhum que eu fosse amar tanto o universo de fantasia igual que ele criou. É assim, é uma das... vamos recomendar. Ele terminou a série? Não, gente, mas leia. Vale a pena. Lê, né? Leia antes de assistir, porque quando você assiste, você vai ficar meio decepcionado. Mas lê porque é muito bom. A jornada mesmo dos 5 livros, mais Fogo e Sangue, é muito boa. Eu, particularmente, eu gosto muito. E eu não me via lendo fantasia. E George Martin não, né? São livros imensos e foram obras que funcionaram muito pra mim, perto de outras que acabam não funcionando. Uma ideia que um amigo meu, a gente conversando, e no podcast dele também, ele fala bastante sobre isso, é um podcast que chama Pós-Jovem. A ideia é de que a gente muda muito com o tempo, né? E tem a ver muito com
a personalidade. A personalidade não é um negócio o imutável. Você chega numa personalidade e é aquilo e você é assim pra sempre. Acho que se você estiver sendo assim pra sempre, tem alguma coisa errada, né? Exato. Tá alguma coisa fora do lugar ali, né? Uhum. Mas é interessante quando a gente vê acontecendo, né? Igual você falou, causa um espanto, tem um negócio de admiração do tipo, cara, nunca imaginei eu fazendo isso, né? E tô aqui, né? E quando eu terminei de assistir o primeiro filme do Senhor dos Anéis, eu terminei de assistir, fui conversar com uma amiga, eu falei, olha, é o seguinte, eu amei o primeiro filme, e agora? Eu falei, não, Nath, só vai. Terminei de assistir os outros, falei, gente, eu preciso ler isso aqui. Como assim? Eu demorei mais de 30 anos pra assistir, né? E vão ser mais de 30 pra ler, então foi surpreendente, porque algo que eu julgava que talvez não era bom, por N motivos, que também no meu papel nem eu sabia o porquê, acabou que fez eu me apaixonar no primeiro filme. E se eu gostei do filme, eu acho que tem uma grande chance de eu gostar ainda mais do livro. Isso. Porque eu sempre faço o caminho contrário, né? Eu leio e depois eu vou pro audiovisual. E eu já gostei muito do que eu vi. Então acho que por gostar muito de descrição, adoro George Martin e adoro King. Os dois autores que mais adoram descrever coisas, né? E aí depois você pega o Tolkien, que descreve até como que tá uma folha. Sim, então. Então eu acho que vai acabar funcionando no final. Espero. O projeto de leitura do Senhor dos Anéis tá pro ano que vem. Aí depois a gente vê se funcionou ou não. Mas eu tô torcendo pra funcionar. Sim. Indo pra ideia do quem você pensa que é, que eu queria saber de você o primeiro momento que um livro te pegou mesmo, assim, sabe? Aquele negócio que você... Cara, esse negócio é bom, sabe? Quero mais, né? Quando começou, você percebeu que começou a fazer parte da sua vida esse lance de preciso ler outro, eu quero outro desse mesmo jeito, preciso conhecer mais coisas assim e tal. Bom, a literatura, na realidade, ela faz parte da minha vida desde sempre. A gente começa lá com os gibis, né? Com livrinho de colorir, que tem uma historinha. Minha mãe me colocava pra pintar e ela lia pra mim. A minha mãe, minha mãe é leitora até hoje. E ela sempre dividiu, né? Vamos assim dizer, essa paixão comigo. E eu tenho 2 grandes amores, né? De quando eu era pequena. A minha mãe, ela tinha uma edição do Pequeno Príncipe. Essa edição existe até hoje, ela tá guardada. E eu vi aquele livro, mas ela tinha tanto amor naquele livro que ela falava assim, quando você tiver idade, eu te dou pra ler. E eu tinha mais ou menos uns 7 anos quando ela comprou a primeira edição minha do Pequeno Príncipe. Ela me deu uma edição do Pequeno Príncipe, eu tinha 7 anos. Então tava naquele início ali da alfabetização ainda, né? Tava aprendendo a ler. E a edição do Pequeno Príncipe, ela é única, né? A vida inteira. Eu tenho 37, eu tinha 7, é a mesma coisa, né? As figuras Sim. e tudo, né? Então eu olhava aquelas figuras e tentava ler alguma coisa ou outra e eu tinha um grande apreço por aquele príncipe, já desde os meus 7 anos. E conforme os anos foram se passando, eu vi aquela movimentação dela lendo, né? Sempre ela estava com o livro na mão. E eu me lembro uma vez de assistir um filme chamado Carrie, que é único, né? Que, né? Pra época, né? Era uma coisa, nossa, aquela menina no meio daquele baile cheia de coisa e depois coberta, né, toda vermelha, é uma imagem que eu ainda carrego comigo. E nessa época, eu devia ter mais ou menos uns 9, 10 anos, eu vivia na biblioteca da escola. Era o lugar que eu mais gostava de ficar. E até hoje, essas coisas não mudaram. Eu gosto muito de uma biblioteca e de uma livraria. Eu também. E eu descobri que Carrie era livro. Olha aí.
e não que ele era. Ele era um filme, mas ele tinha sido criado a partir de uma história. E na época eu não podia retirar esse livro da biblioteca porque eu não tinha idade para ler. E eu ficava dentro da biblioteca nos intervalos, né, de aula, lendo Carrie. Olha. E ali eu descobri que existia um universo de horror, de suspense, nas páginas. Porque até então eu assistia, eu consumia esse conteúdo. Eu era de uma época que nós éramos 3 primos e os outros 2 primos meus eram mais velhos. Então, férias e tudo, a gente estava junto e todo mundo gostava de terror. Eu não tinha idade para assistir terror, mas eu estava sempre no meio, então a gente assistia, né? Uhum. Aquelas coisas. Então, eu já gostava de terror desde menina. E aí, mais ou menos com 9, 10 anos, eu descobri a existência de Carrie. Consequentemente, descobri a existência do King. Foi um caminho sem volta, porque aí eu descobri que o cara escrevia muita coisa, mas coisas que ainda eu não tinha idade para consumir. A minha mãe, nessa época, ela consumia muito Agatha Christie e Sidney Sheldon. E aí, mais ou menos com 12, 13 anos, eu tava lendo essas coisas já. Ela já me deixava ler Agatha Christie, já me deixava ler Sidney Sheldon. O King eu li escondida na biblioteca, porque ela nunca gostou do King. Olha só. Né? Então, era terror, e terror era diferente do suspense. Na cabeça dela, o King era o terror, né? 30 anos atrás, e tudo bem. E aí, eu tive essa marca, mesmo mais ou menos com 9, 10 anos, de ficar dentro da biblioteca para ler obras de terror mesmo. Eu lia, e eu não queria ler outras coisas, eu queria consumir terror em leitura, porque eu assistia e eu achava sensacional que aquelas páginas conseguiam me transmitir, que assim, eu conseguia ver algumas coisas, mas a partir daquelas páginas eu conseguia criar um universo inteiramente novo na minha cabeça. E o meu amor mesmo, assim, eu tenho uma paixão pelo Pequeno Príncipe, que eu ganhei essa edição, eu tenho a minha edição, a minha mãe tem a edição dela, inclusive, tá guardada em algum canto dessa casa, mas, né, aquela coisa de, nossa, daqui pra frente não tem mais jeito, foi com Carrie. Carrie fez esse movimento. E eu era muito pequena na época, né? Uhum. Hoje, eu não deixaria minha filha ler Carrie com 9 anos. Mas, né, quando a gente cresce nos anos 90, muita coisa acaba sendo diferente. Então, a minha movimentação com terror, ela se deu pelo audiovisual e ela começou na literatura mesmo com Carrie. Carrie abriu um universo ímpar mesmo pra mim. Cara, que interessante isso, porque eu tive uma certa resistência para começar a ler o King, né? Na minha cabeça, tinha uma coisa muito parecida que eu acho que era a ideia da sua mãe, que era o terror só pelo terror, sabe? Aquele negócio meio gore. Uhum. É só o horror pelo horror, é só fazer medo pelo medo, não tem um porquê, um sentido e tal, né? Uhum. E eu demorei pra começar a ler King por isso, porque eu tinha a impressão olhando de fora, pelos nomes dos títulos, era Saco de Ossos, tá, sabe? O Cemitério, coisa assim, eu tinha a impressão errada de que era um negócio meio despropositado, sabe? E... Cara, a primeira vez que eu li uma coisa do King, mano, caiu por terra na hora, velho. Na hora, sabe? E, se eu não me engano, eu comecei lendo um livro que era de contos. Tinha aqueles contos pequenos, sabe? Uhum. Não sei se foi aquele Tudo Eventual, mas foi um desses assim, que eram uns contos pequenos dele, né? E eu vi uma profundidade absurda nas ideias que eu falei, cara, tô totalmente equivocado nesse rolê, mano. King é outra coisa, não é esse negócio gratuito que eu tava pensando, né? E, mano, mergulhei de cabeça. Mas, assim, eu comecei com as coisas mais leves, tipo Joyland, que é bonitinho e tal, né? O Novembro de 63, que pra mim, hoje é um dos livros da vida, desses que eu comentei no começo, que fala coisas que, tipo, carrego até hoje, sabe? É um livro que eu não tenho problema nenhum se falar assim, cara, vamos ler de novo pra fazer alguma coisa? Vamos ler de novo pra fazer alguma coisa, tranquilamente, sem problema nenhum, sabe? E aí depois eu fui indo pros terrorzão mesmo, assim, e peguei gosto pelos mais sinistrão também.
né? Mas tive essa resistência no começo. Eu tava mais ou menos no mesmo hype da sua mãe, que era a Agatha Christie e o Sidney Sheldon, sabe? Chegou pra mim, assim, uma das primeiras coisas que eu li por esporte mesmo, assim, pra falar assim, não, eu tô lendo porque eu quero, não é nada da escola, não é nenhum dever, eu tô lendo porque eu quero ler. Das primeiras coisas que veio pra mim nesse sentido foi Agatha Christie e Sidney Sheldon, né? Então, pode-se dizer que o meu começo se deu aí. Antes disso, eram coisas assim, que eu li muita coisa boa, mas com um objetivo escolar, sabe? Série Vagalume, coisa assim. Muita coisa boa, mas tinha um porquê ali. Era pra fazer algum... Isso que eu ia falar, tinha um sentido, né? A gente lia pra fazer um trabalho, a gente lia pra fazer... Ai, gente, eu esqueci o nome. Tinha o lance do resumo, do seminário... o resumo, assim. Tinha um negócio que a gente tinha que fazer e tinha que... Eu tinha uma época na escola que eu tinha que fazer, tipo assim, era na frente e no verso de uma folha. E tinha que fazer um resumo inteiro de um livro e só naquilo ali. E você tinha que colocar todas as ideias, todas as coisas naquilo ali. Eu falei, ai, gente, não consigo me lembrar. Tá aqui, na ponta da língua, mas não sai. Mas a gente tinha esse movimento. E, né, e tinha as leituras, as famosas leituras obrigatórias, né? Que você faz uma leitura obrigatória, mas no final você não dá sentido para aquela leitura obrigatória e ela acaba se tornando chata. Sim. As pessoas não querem, e aí as pessoas reclamam, principalmente da literatura clássica nacional, que é magnífica, né? Quando a gente pega Machado de Assis, aquilo ali é uma joia. E a gente só tem aqui, essas coisas não existem fora daqui, né? Quando você vai ler Dom Casmurro e você entra em contato com aquela narrativa, gente, é uma coisa absurda de tão boa que é. Porque ele é muito bom. Ele tem uma narrativa única que eu nunca li de autor nenhum. Eu nunca consegui encontrar com isso. Eu acho que a gente tem um representante nacional para quase todo estilo, né? Tipo, se você for ver aquela pegada do Poe e do Lovecraft, tem aquele Augusto dos Anjos, se eu não me engano. Dos Anjos. Cara, é o Poe brasileiro, né? Basicamente. Então, a gente tem um representante nacional para quase tudo que tem lá fora que estourou, né? Só que tem esse rolê mesmo que você falou que, como é imposto, como é um negócio que você tem que fazer, cara, você lê por obrigação, você já lê com uma vontade, você já não se apega do mesmo jeito que deveria. E eu acho que isso acaba sendo a causa de uma galera que não lê mais nada depois, sabe? Perde totalmente o hábito. Que não quer ler, né? Que não quer ler, que não quer construir. Eu acho que se a gente tem um projeto de literatura voltado para algumas coisas mesmo dentro da escola, as coisas funcionam. Mas você colocar uma literatura clássica e botar um adolescente para fazer um resumo, sabe? Não vai funcionar. Por que nós vamos ler Dom Casmurro? Vamos montar um projeto, vamos falar disso, vamos falar de quão riquíssimo esse livro é. Vamos trazer esse livro para dentro, vamos fazer uma discussão disso, né? E não só para você fazer um resumo. É diferente você fazer um resumo hoje de um livro que tá no hype, de você pegar uma literatura clássica. Sim, total. Sabe, não tem sentido. E aí todo mundo cresceu. Olha, não gosto de Machado, não gosto de Graciliano, não gosto disso, não gosto daquilo. Não gosta mesmo, porque a gente não aprendeu a gostar dessas coisas. Sim. A gente fazia por obrigação. E não porque a gente gostava, né? E aí você não constrói o hábito da leitura. E a gente precisa fazer o movimento contrário, né? E o meu próprio gosto pela Agatha Christie mesmo, que eu comentei, que eu comecei a ler porque eu queria mesmo, ele começou, na verdade, por conta de um trabalho de escola. Que o diferencial, que é uma coisa que eu acho que deveria ter até hoje, e eu não vejo muito, é que tinha aquela sala de leitura, na época de salas ambientes, e a professora de português falou, cara, vocês vão escolher o livro que vocês quiserem. O trabalho é o mesmo, é aquele chato de fazer um resumo. Mas o livro vai ser você que vai escolher. Você que vai escolher. E aí eu escolhi um da Agatha Christie. E foi também um caminho sem volta, sabe? Depois que eu li aquele, eu saí procurando gente que tinha para emprestar na própria sala de leitura, né? E foi embora. E aí começou. Aí Agatha Christie, Sidney Sheldon, e aí vai indo para todas as coisas que vieram depois, né? Acho que a liberdade
escolher uma coisa que tem a ver com aquilo que você gosta, com o teu mundo, né? Talvez faria toda a diferença, sabe? Uhum, total. Acho que pra tudo na vida, tudo aquilo que você impõe funciona de uma maneira diferente, né? Então, por que não buscar aquilo? Assim, se eu posso juntar a educação com o prazer, por que eu não posso somar essas duas coisas e fazer esses adolescentes, essas crianças desenvolverem o hábito da leitura, né? Hoje a gente tem tantas histórias cotidianas que conversam tanto com criança quanto com adolescente, que dá para fazer uma coisa bem legal. Então, não tem por que não fazer, né? Não, vamos ler Dom Casmurro e você precisa ter um mês para ler isso aqui e fazer um resumo. Tá, mas quem é Machado? O que esse cara fez? Né? Você só coloca, você não explica, você não justifica, né? É complicado. Eu passei por essa fase, assim como todos os outros. Tinha algumas leituras que eu achava mais chatas, enfim. E tinha algumas que na época você lê e você fala assim, nossa, tá, parece que isso aqui é bom, mas por que eu preciso disso aqui? Porque ninguém fala pra gente por que a gente precisa, né? Eu reli Dom Casmurro esse ano e assim, é uma das 8ª maravilhas do mundo. Total. Sabe? É gostoso. Você pega ele, você vai degustando e você vai entendendo. Aí você... Todas aquelas coisas que você criou antes, né? Aqueles pensamentos, você fala, nossa, mas isso... Eu falei, não é assim. Nossa, mas isso aqui não era o que eu tinha pensado. Né? Muitas das coisas que eu pensei lá atrás caíram por terra. Ainda brinquei com uma colega, eu falei, eu tô com material de apoio, eu vou reler de novo pra eu ver se eu consigo ver coisas que eu também não vi, né? Pra ver se eu consigo enxergar coisas que eu não vi da última vez. E aí você muda todo o conceito que você tinha acerca da história quando, né, você tem uma outra idade e você vai com a cabeça total aberta pra entender e pra ler aquilo ali. Eu enxergava essa história de uma maneira, hoje eu enxergo ela de uma maneira completamente diferente. Eu falei, como assim? Aquilo que eu acreditei a vida inteira não é desse jeito. Pera, não, vamos ler de novo. Vou ler depois com material de apoio, consegui um material de apoio. Tem mais ou menos umas 200 páginas o material de apoio. Caramba. Mas vou usar o material de apoio depois pra fazer a releitura, pra ver se eu consigo enxergar mais coisas que eu não vi e quem sabe talvez mudar a opinião. Né? Porque é um livro que ele vai muito além do traiu ou não, né? Ele não é isso, ele não é traiu ou não traiu. Ele vai muito além disso. E as pessoas ficam muito focadas no traiu ou não traiu. Né? E o livro não é isso. Ele é muito mais. Uma coisa que acontece muito no Japão, e eu acho que faria uma diferença absurda se acontecesse aqui também, é a ideia de... Eles separam por demografia, sabe? Então tem... a leitura que é para o adolescente, tem a leitura que é para criança, tem a leitura que é para o adulto, né? Tem a leitura que é para o homem, para a mulher, é demografia, gênero, é tudo separado na ideia dos mangás lá, né? Então a pessoa que vai ler, ela já sabe que ela vai ler uma coisa que ela tem, eu diria, repertório para entender. Né? E eu acho que um problema grande dos nacionais que a gente tem que ler na escola é esse, a gente não tem repertório para entender eles e é imposto que você leia, né? Então não tem como dar bom, né? De jeito nenhum, ainda mais quando você pega às vezes um livro de 1900 e você quer ler em 2010. Então. E você tem 12 anos, 13 anos, sabe? Não vai funcionar. Total. É claro que não vai funcionar. A gente tem total consciência disso, mas ainda se bate na tecla que se precisa dessas coisas, principalmente porque quando você tá mais velho, tem 2 ou 3 vestibulares no país que cobram. Né? O Vidas Secas mesmo, ele tá em todos os vestibulares. Você precisa ter lido Vidas Secas para você fazer um vestibular. E aí, que entendimento você tem com 16, 17 anos para lidar com Vidas Secas? Não tem. Você não tem. Né? Se você não teve uma base, você não tem. Então, assim, né, a gente tem os cursinhos, tem uma coisa, tem outra que se aprofundam em algumas questões, mas a gente sabe que a base é complicada. E aí você precisa ler Vidas Secas, você precisa ler Dom Casmurro para fazer um vestibular. E o que eu aprendi de base
para entender vidas secas. Não, a gente não tem. É triste, né? É um movimento que a gente precisaria fazer de maneira diferente, né? Porque a educação, ela é a base, né? É a formação, né? É quem a gente é. Mas a gente tá caminhando, né? A passos lentos, mas a gente tá bem melhor do que a 40, né? Que a 30, que a 20, que a 10. Então, acho que a gente tá no caminho. Quem sabe quanto tempo vai levar pra gente se encontrar de fato e conseguir talvez manejar as coisas para cada faixa etária, né? Vamos assim dizer. Assim, você vê esse movimento mesmo comigo. Eu tinha 9 anos e eu tava lendo Carrie. Sim. E a classificação etária de Carrie não é para 9, né? Então, isso aconteceu. Assim, de uma maneira foi boa, porque eu entrei nesse universo e nunca mais saí, mas tem aquelas questões, né? Olha, esse livro ele não foi feito para sua idade, né? Porque ele realmente não é feito para uma criança de 9 anos. Sim. Né? E a gente tem que lidar com esses consumos. Hoje a gente tem que prestar muita atenção no consumo, porque, né, as crianças estão se desenvolvendo, as crianças estão crescendo, e o que a gente vai construir, né, a partir daí, né? Todas essas coisas que vêm junto com a primeira infância. Então, realmente é muito importante a gente prestar muita atenção nas faixas etárias. A gente está caminhando. Em algum momento vai funcionar. Uma coisa que, assim, eu acho até... Não sei se... No primeiro momento eu vejo com uma certa alegria ter toda essa movimentação de rede social sobre literatura, né? Porque você com certeza deve ter sido uma coisa parecida, mas a gente cresceu num momento que, cara, se você gosta de livro, você tá sozinho no rolê, né? Você é o estranhão, né? E, cara, você vê hoje toda essa movimentação, você vê uma página, sei lá, igual a sua, igual outras, que tem, tipo, 30, 40 mil pessoas pra cima, que tá chegando junto ali, falando que tá lendo também e tá acompanhando porque curte as mesmas leituras e tal. Dá um quentinho no coração, né? De você ver que tem uma coisinha diferente, né? Total. E é uma movimentação necessária, né? Eu falo que da mesma maneira, assim, felizmente, infelizmente, né? As redes sociais, elas promoveram muita coisa, né? Por exemplo, eu tô numa cidade, você tá em outra totalmente diferente, né? A gente não tá no mesmo local e a gente consegue ter esse contato, né? E, de primeiro, a gente não tinha isso, né? Então, assim, as redes sociais, elas uniram algumas coisas, separaram outras, e a gente precisa tomar cuidado com essas movimentações pra gente não deixar o humano, né? Não deixar a humanidade de lado. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ver que a literatura, ela tá chegando em locais que ela não chegava antes, né? Hoje você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro que se interessam por aquilo que você também gosta, né? Eu converso com pessoas, eu tenho grupo mesmo que tem pessoas que moram na mesma cidade, que moram em estados diferentes, que moram em países diferentes, e a gente consegue falar a mesma língua. Legal. Né? Coisa que antes a gente não conseguia. Na minha cidade mesmo, existe uma feira literária, e ela já tá no ar rodando há 14 anos. Olha só. São 14 anos de FLIV. Né, um total incentivo à cultura e à literatura, né, uma feira que tem nome de livro, né, uma feira literária. E todos os anos nós temos, né, os encontros, né, com os autores, tem o curador, tem o homenageado do ano, e aí as escolas da região fazem esse movimento para estarem no FLIV, para essas crianças terem acesso à cultura, ter acesso à leitura. E você vê que as coisas estão chegando, né? Então, eu tô nesse meio, já tá com, assim, que eu vim pra internet mesmo, porque, como você mesmo disse, é um local sozinho, né? Porque eu lia, mas eu lia e eu terminava de ler e falava, poxa, eu queria tanto conversar com alguém sobre isso aqui. Sim. E eu não tenho ninguém pra conversar sobre isso aqui, né? Porque a minha mãe, ela praticamente não consome tanto do mesmo conteúdo que eu consumo. E eu não tinha com quem falar. Eu falei, não, vamos pra internet. Eu vim pra internet pra encontrar outras pessoas que conversassem de livros, assim como eu. E fiz grandes amizades, assim, né? Uma das minhas melhores amigas mesmo é
é dessa construção mesmo da internet, é dessa construção da literatura. E é muito bom, porque você tem um espaço para você dividir, para você compartilhar desse amor, e você vê que outras tantas pessoas estão fazendo esse movimento e que a gente está conseguindo criar novos espaços para que essas crianças tenham esse acesso à literatura, tenham esse acesso à leitura, né? Então, eu acho isso muito importante. As redes sociais, elas promoveram, né, esses encontros. A gente precisa tomar um pouco de cuidado para que a rede social, ela não faça a gente perder a humanidade que a gente tem. Sim. E, ao mesmo tempo, é muito bom que você consegue se conectar a pessoas de diversas partes do mundo, que talvez amem, né, aquilo que você tem, o mesmo amor que você tem por algumas coisas. A literatura, ela acabou unindo bastante as pessoas, principalmente nessa última movimentação que a gente teve da pandemia, né? Que aí estava todo mundo isolado, literalmente, a gente estava mais ainda isolado dentro de casa, e a única coisa que a gente tinha para se comunicar com as pessoas era o quê? Eram as redes sociais, né? Então, ela acabou fazendo esse movimento, e na literatura acho que ajudou muito. A gente ainda tem um número pequeno de leitores, mas, assim, em vista de 3, 4 anos, em vista de 10 anos atrás, esse número tem aumentado, né? Então, cada sementinha que a gente conseguir plantar, acho que é válida, né? Cada vez que a gente consegue alimentar alguém com livro, seja ele de 50 páginas, ou seja ele de 1.000, a gente tá fazendo alguma coisa mesmo. E acho que o caminho é esse. Sim, isso é verdade. É bem água mole em pedra dura, né? E que devagarzinho, talvez a gente não veja esse mundo ideal ainda, seja para a próxima geração ou para outra depois ainda, mas é interessante a gente estar ali fazendo esse trabalhinho de formiguinha ali, né? Né? Nath, voltando para a ideia daqui do quem você pensa que é, a gente está chegando mais ou menos, acho que na reta final, mas eu queria ver com você sobre aqueles livros que você pode dizer que fazem parte da sua construção, sabe? Esses que você fala, cara, esse aqui foi para além de uma leitura, esse livro aqui ele me ensinou coisas. Aí serve como, sei lá, um espaço de você dar a dica, e serve como a gente trocar sua ideia sobre a importância desses livros que na sua vida, tá? Eu tenho os meus também. Bom, eu tenho alguns autores que me acompanharam, que me acompanham mesmo ao longo da vida por N motivos, né? Em questão de, não apenas de construção, mas na exploração mesmo, né, de algumas situações e da maneira com que essas coisas foram pré-moldadas, vamos assim dizer, dentro de mim. Quem me conhece sabe, assim, é até meio clichê falar do cara, mas quem me conhece sabe o quão apaixonada eu sou pelo King. E não apenas um, mas eu consigo citar vários livros em várias épocas da minha vida que me trouxeram coisas diferentes, né? Que não só como construção mesmo, mas de momento, né? De alguns momentos você tá em algumas situações e você ler aquilo e você precisar talvez de uma palavra, você precisar de uma frase e aquilo ali casar exatamente com a sua necessidade momentânea e você carregar aquilo ali com você, né? A gente, quando fala do Stephen King, como a gente falou antes, não é apenas o terror pelo terror. Tá longe disso. Né? O King, ele passeia dentro dos gêneros, né? Ele escreve o terror pesado, que na minha cabeça existem coisas mais pesadas que aquele que ele próprio escreve, né? Ele tem um terror sobrenatural, aí ele tem um suspense, ele tem livro de fantasia, tem algumas coisas que são bem voltadas para a realidade, que eu confesso que são essas que me dão mais medo do que o próprio sobrenatural. Sim. Né? Eu fiz uma releitura esse ano de Misery. Nossa.
que é um dos livros mais assustadores do homem, e eu consigo entender o porquê, né? Porque ele mostra o ser humano da maneira que o ser humano é, total, né? Com todos os anseios, com todos os medos, com toda a loucura, né? Porque aquilo ali é o ser humano no total ser dele. E quando você traz aquilo ali pro real, nitidamente você consegue ver aquilo ali acontecer. Sim. Infelizmente, né? O que eu acho que essa pegada que você falou total, e pra mim também foi absurdamente pesado de ler, do King, é aquele Escuridão Total, Sem Estrelas. Que ele não tem nada de sobrenatural. É só a humanidade mostrando o lado feio da humanidade. Que pesado, né, mano? E é isso que ele faz. Porque, assim, um dos livros que ele acabou me moldando e que eu li ele mais de 5 vezes já ao longo da minha vida, é It a Coisa. Sim. Que é o maior livro do cara. Né? Assim, não em páginas, vamos assim dizer, porque em páginas ele ainda tem outro maior. Mas que ele traz uma construção que, assim, ele fala dos medos, né? Ele explora os medos mais profundos da gente. Ele desenvolve tudo aquilo ali e coloca você para lidar de frente com essas coisas e mostrar para você que se você não enfrentar os medos que você tem ao longo da sua vida e deixar o medo vencer, ele vai te paralisar. Ele vai fazer com que você perca N chances, que você deixe de fazer várias coisas ao longo da sua vida por conta de quê? Por conta de medo. Aí ele pega a situação da empatia. Sim. A empatia que ele faz com que a gente gere com os personagens, né? A empatia e a humanização desses personagens. Porque quando você traz esse grupo específico de amigos para a vida real, eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você pode olhar para o lado e você pode talvez não ter 5 ou 6 amigos, mas pelo menos 2 ao longo da sua vida você carrega. Sim. Pelo menos 2 a gente acaba carregando. E aí você gera essa quebra de empatia e tudo mais que ele traz. Eu tenho alguns livros que eu falo, nossa, né, teve uma empatia. Aí acaba que vem aquele clube na minha cabeça, eu falo, não, mas parece que nada é igual àquilo lá. Aí a gente tem as questões sobre resiliência. Total. Que é mais resiliente do que... Você leu A Dança da Morte? Dança da Morte... É o da pandemia. Ah, eu não li ainda. Esse eu não li ainda. Tem um personagem ali que, assim... Gente, eu não conheço personagem mais resiliente que aquele. Ele vai do começo até o fim e chega um momento que você fala, não é possível. E quando você cruza a vida daquele personagem com algumas coisas que talvez possa acontecer na sua vida ou que talvez aconteceram, você fala, nossa, eu tenho determinado tipo de resiliência. E às vezes, eu falo que às vezes a gente acaba não botando fé na gente. Sim, quase sempre, na verdade, né? Em algumas situações. E aí você olha pra trás e você fala, nossa, mas eu fiz tudo isso, eu fiz aquilo. E se eu não sou resiliente, eu sou o quê? Né? Eu tenho uma mania mesmo eu falo pras pessoas, a gente fica tão focada às vezes em uma coisa ou outra. Sabe, tem um bloquinho de notas dentro do telefone hoje, que ele é tão comum e que todo telefone tem. Anota por dia, pelo menos uma coisa no seu dia que foi boa. Chega no final de 30 e olha aquilo ali pra você ver. Aquilo ali vai fazer a diferença no seu mês, vai fazer a diferença no seu ano. E a gente não presta, de fato, atenção nessas coisas. Fora as críticas sociais, como fala? Eu tinha anotado um negócio aqui. Não lembro. Onde foi? Ah, tá. E a questão mesmo do King mesmo comigo é muito do poder da narrativa que ele tem. Porque ele tem uma capacidade única de não apenas de conectar, né, os seres e conectar essas histórias, mas principalmente de conectar tudo aquilo que ele escreve com a gente. Sim. E assim, ele conecta aquilo comigo
ele conecta aquilo com você, ele conecta aquilo com outro leitor. Cada um viveu a vida de um jeito. Cada um tem uma experiência única de vida. E cada um vai se conectar com uma história dele de uma maneira diferente. E é incrível que você não sai ileso. Não tem como. De nenhuma história que você lê. Eu realmente sou muito suspeita para falar do King, porque para mim ele realmente é um dos maiores nomes e que traz ele traz esse emaranhado, esse apanhado de coisas e ele consegue reunir tudo isso dentro de um livro, coisa que não é fácil a gente ver sendo construído. Tem algumas coisas que você lê e fala assim, nossa, mas parece que faltou isso, parece que faltou aquilo, aquela situação da gente falar assim, nossa, eu peguei um livro e esse livro não conversou comigo, né? Sim. Isso acontece. E eu gosto muito de Jane Austen. Jane Austen era uma mulher à frente do tempo dela, né? Total. Ela escrevia em uma época, né? Com uma visão muito à frente das coisas que ela escrevia. Então, Orgulho e Preconceito mesmo é um livro que conversa bastante comigo. Daqueles que você deixa ali na cabeceira e de vez em quando você revisita algumas passagens, porque você precisa de algumas coisas, alguns lembretes, né? Que estão ali. E eu tenho uma outra autora que eu gosto muito, que ela escreve dramas. Eu oscilo muito entre, né, o horror e o romance, né, e o dramalhão. E que ela escreve dramas, mas assim, são dramas profundos que te ressignificam. Bom. Que é a Jojo Moyes. Todos os... um dos livros mais famosos dela é o Como Eu Era Antes de Você. Sim. Que é aquela história da Lu com o Will, né? Que no final todo mundo... Nossa, o Will, gente, não é... Como Eu Era não é uma história sobre o Will. É uma história sobre a Lu. Sim. Né? É uma história pra gente ver onde essa menina se encontrava e o que essa menina pode fazer na vida dela, né? Ela não tinha perspectiva nenhuma e o que o Will conseguiu mostrar pra ela. Então, os livros dela, praticamente todos os que eu li, eu acho que tem um ou dois só dela que eu não li até hoje, eles ressignificam muita coisa. E tem um outro autor que eu gosto muito dele, de vez em quando ele tem algumas pessoas acham ele meio, não polêmico, mas assim, difícil, porque a literatura dele não é fácil, que é o Dostoiévski. Dostoiévski. Que é russo, né? Russo é difícil, mas Dostoiévski, ele praticamente em todas as obras, ele cita muito a natureza humana, né? Sim. Ele coloca a gente para pensar mesmo sobre o humano, e ele fala muito de fé, de espiritualidade, né? Nas obras dele. E tem alguns livros que você lê que talvez algumas coisas não apareçam. Ele te coloca para lidar com o sofrimento, para bater de frente com aquilo ali, né? Na construção de alguns personagens, ao mesmo tempo que ele te coloca para pensar, te coloca em foco com autoconhecimento. Então, eu li Crime e Castigo. A primeira vez que eu li Crime e Castigo, eu olhei para aquilo, sabe? Parecia que eu tava lendo algo que não era desse planeta. E eu terminei de ler e falei, gente, mas... Sabe, parece que tem mais coisa aqui. Eu fui reler Crime e Castigo 10 anos depois. Eu tava com quase 30 anos na época. E é uma leitura, assim, que ela te coloca em confronto mesmo, total com o sofrimento. Sim. E ela te bota numa introspecção total, que quando você sai dela, eu fiquei quase 2 meses sem conseguir ler nada. Caramba. Porque eu fiquei numa ressaca tão grande, pensando em tudo aquilo que eu li, e na construção de como que as coisas eram, mas principalmente de quem eu era. Sabe aquele momento que ele te coloca e fala assim, quem você é? Sim. E aí eu me fiz essa pergunta, depois que eu terminei de ler, falei, quem eu sou? Eu não sabia. Sabe quando você não sabe a resposta? Eu não sabia responder aquilo. E eu entrei no limbo
de ressaca que eu fiquei 2 meses da minha vida praticamente me perguntando quem eu era. Olha isso. E eu não conseguia responder. E tudo isso por conta de Crime e Castigo. Olha só. Eu tinha lido 10 anos antes, eu não tinha 20 anos, eu fui reler quando eu tinha quase 30. E quando eu consegui, de fato, minimamente responder essa pergunta, eu conseguia fazer a movimentação de voltar para a leitura. Mas até que eu consegui, eu não conseguia responder aquela pergunta, eu não conseguia ler. Porque toda hora eu voltava para aquilo, falava, tá, eu tô aqui, eu trabalho, eu estudo, eu tenho os meus filhos, mas quem eu sou no meio dessa confusão toda? Eu não conseguia responder. E aquilo ali pra mim foi muito pesado. Que acaba que é muito pesado, né? Você chegar no final de um livro e você tá lá lendo uma história, e a história chegar num ponto e falar assim, e aí, quem que você é no meio disso tudo? Sim. Eu fiquei um tempão tentando entender. Então, assim, eu tenho grandes nomes, tenho autores e autoras que eu acompanho, né, a vida toda, alguns que a gente acaba consumindo mais, né, todo o conteúdo, alguns que modificam uma coisa aqui, outra coisa ali no seu jeito de pensar, no seu jeito de lidar com as situações. Tem livros que chegam em momentos que eles precisam chegar, mas né, eu carrego o King na minha vida e cada vez que ele lança um livro novo, eu aprendo uma coisa nova. Olha só. Né? O King tem 50 anos de carreira, tem quase 80 anos, e ele continua escrevendo, né? Eu acho que dá para aprender muito ainda com ele, né? Se ele escrever até os 90, vou continuar lendo tudo aquilo que ele escrever. Mas It a Coisa foi total uma mudança de tudo. Principalmente que eu reli ele em diversos momentos da minha vida. Eu li ele a primeira vez, eu era adolescente, e eu fiz a releitura dele esse ano. Então, eu tive vários momentos que eu li e cada vez ele me trouxe uma coisa diferente, ele me trouxe alguma coisa nova. Algo que eu precisava ver, algo que eu precisava mudar, algo que eu precisava parar e falar, não, isso aqui não tá funcionando, né? Acho que você precisa sentar com você e ver que essas coisas não funcionam mais desse jeito. Ia mudar mesmo, né? Olhar para situações de maneira diferente. É um livro que ele vai muito além do horror, né? Quando a gente fala It a Coisa, as pessoas olham para aquele palhaço e falam, né? É um palhaço. Não, gente, é um livro maravilhoso. Eu não vou citar porque ele acaba sendo polêmico, mas assim, quando a gente fala do Exorcista, todo mundo... Tem. Né? Mas é tabu, né? Aquela menina virada de ponta cabeça. O Exorcista nada mais é do que uma história de fé e amor. Ponto. Sabe? Eu tenho essa percepção, outras pessoas tiveram essa percepção também. E foi um livro que me ensinou pra caramba. Isso. Muitas pessoas, quando escutam falar o Exorcista, né, não enxergam as coisas dessa maneira. Mas o Exorcista, ele me ajudou em uma época de fé. De falta de fé minha, na realidade. E que eu precisava construir algumas coisas e eu descobri uma fé que eu não sabia que eu tinha a partir dele. Que eu nem imaginava que pudesse ser construído. E quem fez isso foi o Exorcista. Que maneiro. Não foi um livro de romance, não foi um livro de amor, não foi nada, né? Foi o Exorcista. Que não é um livro de terror. Tem a parte pesada? Tem, mas ele é um livro que fala de fé e fala da construção do amor. Sim, total. Ele nada mais é do que isso. Tem esse negócio que eu acho que talvez a nossa falta de prática na leitura faz a gente parar na primeira camada da história, né? Quando você fala de terror, King, o filho do King, o cara do Exorcista, todos esses aí que são os expoentes do terror, o terror é a primeira camada. É a primeira camada, é a mais rasa, né? Tem muita coisa ali pra dentro pra você aprender e tal, né? E aí talvez é esse lance mesmo de você só entender com a ferramenta certa, sabe? Com repertório, sabe? Quando você costuma a ler
Aí pega o hábito, aí você vai conseguindo interpretar o que tá pra dentro, né? E é muito importante isso que você falou de voltar em obras que você gostou, né? Porque existe uma grande chance de você, em uma leitura só, você não captar tudo que poderia captar, por N motivos, né? Aí vai o lance do repertório, mas vai o momento que você tá lendo, sabe? Sei lá, se eu tô lendo indo pro trabalho, pensando em coisas de conta pra pagar, né? Pensando em problemas do dia a dia, né? Pensando em problemas de relacionamento. Tudo isso faz com que você, tipo, não esteja totalmente dentro da história. Então, voltar num livro que você gostou é muito importante para conseguir captar tudo que ele tem para oferecer, né? E acho que cada vez que a gente faz esse movimento, não com todos, né, mas com aqueles livros que de uma certa maneira te trouxeram algo em algum momento da vida, faz toda a diferença, né? Até mesmo porque não para a própria construção, mas a cada ano que passa, nós somos outras pessoas. Sim. Né? Você não é a mesma pessoa que você era no passado, né? Eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado. Então, se eu ler um livro agora, depois de ter lido ele há 5 anos atrás, ele vai bater de maneira diferente. Eu vejo algumas pessoas falando, eu não releio. Eu leio aquilo ali e acabou. Gente, eu adoro reler livro. Eu também. Eu tenho alguns que mesmo... livro do King, vamos ler, vamos reler, eu releio. E se eu faço uma movimentação, ele é um livro imenso. Eu passo meses relendo ele, tá todo marcado, todo rabiscado, todo colado. Mas é incrível ver como que, às vezes, você pega a edição, né? 5 anos atrás aquilo ali te chamou a atenção e hoje aquilo não te chama. Hoje outra parte te chama a atenção. Sim. Então, fazer essa movimentação é muito bacana, porque cada vez que você sai de uma obra que, de uma certa maneira, te transformou em algum momento, ela vai te transformar novamente. Você vai ler ela e vai enxergar ela com novos olhos e ela vai te trazer coisas que o momento de antes, por ele ser diferente, ele não te permitiu ter uma nova visão, né? Então... Agora, perto dos 40 anos, eu olho e tinha coisa de uma maneira. Quando eu era adolescente, aquele clube tava ali no auge, né? Você tem aquele monte de amigos, você quer fazer parte de um clube, né? Você quer se moldar para caber em uma situação, né? Hoje, eu não me moldo para caber numa situação, né? Quando eu tinha 12 anos, você quer fazer parte, né? De um grupo, você quer fazer parte de uma rede. E aí, às vezes, você até faz coisas, vamos em tal lugar, vamos fazer isso. Você participa de ações que talvez você não participaria se não fosse por conta daquelas pessoas, né? Porque você quer fazer parte daquilo, né? Enquanto adolescente. Né? O adolescente tem essa questão do pertencimento. E que hoje eu não faria, né? Hoje tá aqui, soma quem tem que somar, subtrai, né? E é mais ou menos assim. E aí você vê algumas passagens, uma coisa ou outra, e como eu disse, as partes que você marca, você fala assim, nossa, mas por que isso fez sentido em tal momento e hoje não faz mais, né? Então, é muito bacana ir de encontro novamente a histórias que você já conhece, porque cada vez que você lê ela, você vai sair de lá de uma maneira diferente. É igual filme, né? Quando a gente faz essa movimentação dos filmes, né, de reassistir filmes, eles batem de maneira diferente na gente. E eu acho isso muito importante. Nem que seja para você fazer isso apenas com um livro. Eu não releio de jeito nenhum. Pega só um, relê só um e tá tudo bem, né? Ver como que você vai enxergar esse livro de outra maneira em outro momento, porque, como você disse, a gente não é um ser que tá completamente moldado e a gente vai ser aquilo a vida inteira. Cada dia a gente tá de um jeito, cada ano a gente tá de um jeito, a gente faz aniversário, o ciclo começa novamente, algumas pessoas acompanham a gente vai envelhecendo, os filhos vão crescendo, a gente passa a começar a entender mais ainda os mais velhos, né? A gente passa a valorizar mais ainda as relações, principalmente as relações familiares, que a gente implica tanto quando é adolescente, quando é mais novo, né? Vamos ficar com a avó. Nossa, mas por quê? Aí hoje, eu preciso...
Eu tenho tempo pra ficar com a minha avó, eu tenho tempo pra ficar com a minha avó, vou lá ficar com a minha avó. Mas eu vou ficar mais com a minha avó. Então você dá um jeito de fazer essas coisas, né? Em algum momento você entortou o rosto porque você tinha que fazer alguma coisa. E hoje é mais do que prazeroso fazer, né? Então a gente vai crescendo, a gente vai dando mais valor. Não só nas relações familiares, mas, né, em todas as relações interpessoais. E cada vez que você entra em contato com algumas histórias, elas vão produzindo novas formas da gente. Eu brinco que a leitura, cada vez que eu entro em contato com ela me traz alguma coisa nova que talvez estivesse escondida aqui dentro, em algum lugar, e que talvez aquele não era o momento ainda dela sair. E aí ela acaba tomando forma. 1 ano, 2, 5 anos depois. Como é o caso de algumas leituras que eu fiz depois de 5, 6 anos. Isso. Nath, para finalizar, essa é a última agora, eu vou fazer a mesma pergunta que o Crime e Castigo fez para você, que é o nome do meu podcast, inclusive. Quem a Nath pensa que ela é? Você sabe dizer isso pra gente? A Nath pensa que ela é. Coitada da Nath, né? Bom, a Nath tá nesse mundo, na realidade, tentando trazer, não, assim, vou falar o mínimo, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, tenta fazer o máximo, mas o máximo para uns é diferente do máximo de outros. A gente, né, faz o mínimo. A Nath tá aqui tentando fazer o mínimo que ela pode para compartilhar tudo de bom que ela pode desse planeta, sabe? Eu tive uma época que eu tentava fazer o máximo e eu via que algumas coisas não funcionavam e falava, poxa, peraí. Mas eu tenho tanta coisa boa para compartilhar, por que não tentar somar isso com outras questões? E aí você para, o que você tá fazendo? Não, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero somar com outras situações e aquilo que eu puder fazer de bom para você e que vai me deixar bem, eu vou fazer. Se eu puder não te fazer mal, eu não vou. Mas se eu puder te fazer bem e te deixar feliz no final do dia, é isso que eu vou fazer. É essa pessoa que eu sou. Até de vez em quando eu escuto algumas coisas do gênero. Você agarra um planeta e não solta. Não, mas é assim que eu sou, né? A Nath é essa pessoa que quer compartilhar as coisas boas, que quer somar, que se você precisar de uma mão, ela vai estar ali, né? Em N momentos. A minha casa pode estar caindo do lado de cá. Eu posso estar mal pra caramba, você vai olhar pra mim, você não vai saber que eu tô mal. Mas eu vou segurar a sua mão. E depois que as coisas melhorarem, eu vou falar pra você, olha, isso tá acontecendo. E aí as pessoas brigam comigo depois. Mas por que você fez? Eu falo, não, porque agora era hora de cuidar de você, né? Eu recebo tanto cuidado, tanto amor, tanto carinho de tanto lado. E depois que eu passei a tomar consciência de fato dessas coisas, você fala, você para e pensa, fala, nossa, por que também não espalhar essas coisas boas? Né? Então a Nath hoje é aquela pessoa que tenta compartilhar o máximo de amor que pode e espalhar essas coisas pro planeta, porque eu acho que é disso que a gente precisa, né? É isso que tá faltando, né? É humanidade, na realidade. Seja com a literatura, seja com a música, seja com uma piada tonta, porque eu sou dona das piadas fora da rede social, aquela que tá todo mundo vendo. Eu tenho algumas pessoas mesmo, as mais próximas, falam assim, você é uma palhaça? Eu sou, porque assim, se eu te fizer rir no final do dia, pra mim vai estar valendo a pena, né? Total. Então é aquilo, é a pessoa que gosta de fazer o outro ficar bem, porque quando o outro fica bem, eu fico bem. E acho que é disso que é isso que tá faltando na humanidade, né? O não atropelar, não passar por cima de ninguém e o de somar, né? Se eu posso somar com você, por que eu vou me trair? Então acho que a Nath hoje é essa pessoa. Essa pessoa que quer somar. Enquanto come um lanche e assiste Friends. E assiste Friends. Total.
Nossa, verdade, né? Você falou, acho que agora eu vou comer um lanche. Nath, mano, valeu mesmo, muito obrigado, cara. Essa conversa foi massa. Como eu disse no começo do programa, é um lugar confortável trocar ideia com você de novo, né? Porque você participou várias vezes do Estante Infinita, né? E hoje foi da hora de novo. Conversas. Acho da hora que, apesar de eu colocar essa ideia de que a gente vai discutir um tema específico, a conversa vai. E é massa quando ela vai, assim, sabe? Não tem esforço nenhum. Ela já vai mesmo sozinha. Ela só vai, né? A gente só tem que tomar cuidado, porque senão ela vai e ela não para nunca mais. Mas agradeço, tá? O convite e a disponibilidade. Adoro estar aqui, adoro ter contato com você. Como você disse, não é a primeira vez, a gente já fez isso outras vezes e qualquer coisa que precisar, sabe que pode contar. Dá pra ser palhaço lá também, né? A gente faz isso, a gente sabe que muita coisa, né, por N motivos acaba sendo corrido, mas a gente tá aí pra, como eu disse, pra somar, né? Então, se a gente pode somar, a gente faz aquilo que, não só aquilo que a gente pode, mas principalmente aquilo que a gente quer. E pra mim é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite, adorei. Adoro falar de livro, adoro falar de literatura e, claro, né, de lanche e de Friends. Então, tá tudo certo. É isso então, pessoal. Esse é o episódio dessa semana e até a próxima semana. Um abraço, tchauzinho. Tchau, tchau, gente.